Seguir aqui, olha, no Morning Show, o governo lançou a campanha de prevenção de gravidez na adolescência e a ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, se defendeu das críticas sobre a iniciativa de estimular a abstinência sexual nessa idade. Vamos ver aí a reportagem da nossa colega Luciana Verdolim. Olha, a nova campanha do governo de prevenção da gravidez na adolescência trouxe uma novidade que já chegou causando muita polêmica. É que a ministra da Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, defende a abstinência sexual como uma forma de prevenir, segundo ela, a gravidez infantil. O objetivo, de acordo com a ministra, é evitar que meninas de 11, 13 anos continuem iniciando a vida sexual precocemente, engravidando sem querer. 75% dessas meninas acabam também deixando a escola. A ministra, ela se defende das críticas de que a abstinência sexual não resolve o problema. Ela ressalta que quando fala em abstinência, ela não pensa naquela menina de 15 anos, 16, e sim em crianças a partir dos 10 anos de idade. Obrigada. Um ano de conversa, isso não nasceu no insight, numa loucura de uma ministra fundamentalista, radical, moralista. Não. Um ano conversando. Um ano conversando porque a gente precisava e a gente precisa mudar os números que estão postos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se irritou com as críticas de que a campanha do governo vai se basear agora na abstinência sexual. Segundo ele, não há uma política única. Todas as outras formas de prevenção foram mantidas. O que se colocou nesse momento foi a discussão em torno da orientação, que também é importante. Ela vai motivar uma série de debates, como é que eu previno. Dos debates que vai ter é sim, você chegar e falar, eu me reservo o direito de ter minha atividade sexual no momento que eu achar melhor. E isso, se você quiser entender isso como abstinência, eu não entendo como abstinência não, eu entendo como comportamento mais responsável nas consequências. Agora, nesse ano, o Ministério da Saúde pretende distribuir 570 milhões de camisinhas masculinas e femininas. Existem ainda os programas de distribuição de anticoncepcionais, DIU, diafragma e pílulas do dia seguinte. O ministro da Saúde voltou a alertar para a necessidade do sexo seguro. Segundo ele, a sífilis explodiu no país nos últimos anos. E a AIDS, apesar de estar com a situação controlada, ainda apresenta um alto grau de contaminação. Exatamente porque as ações de prevenção estão sendo deixadas de lado. De Brasília, Luciana Verdolim. Vamos falar sobre isso. Constantino, vai você. Um minutinho cada aqui para parecer final. Vamos lá. Em primeiro lugar, uma ressalva clara. Para mim, educação sexual é da família e não do Estado. Então eu não gosto do Estado moralista, não gosto do Estado se metendo. Dito isso, havia sim uma campanha, e existe uma campanha cultural progressista ao longo de décadas, de sexualização cada vez mais precoce e hedonismo. Exato. Eu acho nesse aspecto saudável lembrar que as mulheres e os meninos, os jovens, adolescentes, deveriam se resguardar um pouco mais, não só por questão de doença, como gravidez precoce, que é um fator fundamental para a profissão, para a carreira. Então, eu acho que nesse aspecto é uma campanha bem-vinda. Eu acho muito louco que no Fantástico eles foram discutir essa questão e aí eles chamaram mãe e filha. Mãe e filha, cada uma. Teve um menino, e por que não tinha menino, gente? Perfeito. Isso que me incomoda um pouco. Ficar na responsabilidade da menina esperar como se fosse de um lado só. Fala, Adriles. É uma ideia inexequível a curto e médio prazo, mas é utópica no sentido de espalhar essa ideia. A gente vive numa cultura de cafajestice sexual, nem sei se é uma coisa de uma ideia progressista, de funk e ostentação, de objetificação da mulher. O Estado colocar essa ideia. Eu não sei como é que vai ser feita essa campanha, mas se fizer uma apologia ao tipo de vínculo afetivo, de identificação, de companheirismo, para além da simples objetificação sexual do outro, ela será muito bem-vinda. Ou seja, o orgasmo é muito maior, mais amplo, mais cósmico, quando você está com alguém com quem você se identifica e não o trata como um simples objeto descartável, como é o caso que a nossa cultura cafajeste sexual faz. O Estado pode promover essa ideia. A curto prazo, eu acho que ela realmente vai ser complicada de ser feita, mas ela está aí exatamente como um pai pode estabelecer um princípio de uma ideia de resguardo sexual para um filho, e ele pode não assimilar num primeiro
um momento, mas depois na maturidade ele pode amadurecer, inclusive, sua vida sexual. E a turma da bolha, da elite, não entende isso e por isso tem simples. preconceito com a Exatamente. Damares, que é uma das ministras mais bem avaliadas pelo povo. Agora, ela fala a linguagem tem um texto popular. hoje no Estadão do Pedro Exatamente. Fernando Nery chamado Crentifobia, que toca nessa ferida. As pessoas têm preconceito com o evangélico nesse país. Agora, eu acho que, só para complementar, eu acho que é uma visão conjunta. Esse assunto é um assunto para ser tratado. Eu discordo do Constantino, porque eu acho que é uma questão do Estado, sim, através da educação. O Estado pode explicar sobre doenças, então, sobre coisas objetivas. você propagar na questão pragmática daquilo, do que pode ser uma consequência de um sexo precoce, de uma relação iniciada precocemente. Eu acho que, mais uma vez, houve ali, não sei se por má vontade dos oposicionistas ou por uma deficiência de comunicação do governo e da própria ministra, mesmo quando falou em abstinência, e depois, no decorrer da polêmica, veio reforçar que isso era uma atitude complementar à educação. Não pode ser política de Estado. Não pode, sim, de trabalho junto, de escola, família e educação. Perfeito. Com relação à deterioração da população e de valores, que o Adriles de alguma maneira resvalou no comentário dele, eu acho que a gente está falando exatamente do cerne, que poderia nos tirar dessa situação de depravação que Bem você de aponta. alta cultura que a gente não tem acesso. Que é a educação, gente, a informação. Educação. Quando você detém a informação, informa o teu povo e educa o teu povo, obviamente... Mas Edgar, é uma educação moral também. É uma questão que às vezes tem a ver, por exemplo, com tabus. Exato. O tabu sempre serviu Sim, na mas sociedade isso é implícito. Pra freio aos apetites. E a gente tem uma cultura hedonista que diz o seguinte: faz tudo aquilo que te dá na telha, que Te isso dá é bonito. prazer. Segue seus Não sei instintos nenhum princípio de prazer. Isso é Olha, autodestrutivo. Eu só acho que tem uma terminar. eu acho que tem uma Autodestrutivo pro ser humano. discrepância no que você fala, porque não é uma atitude cultural, ela vem da falta da educação. Se você Mas educação moral também, Não, se educação você também é soma a educação falta moral. de educação, Ela vem- a capacidade de discernir de uma criança que estaria em idade escolar, com capacidade de pensar também por ela própria, a partir do que ouve dos pais, a partir do que ouve da escola, que aquele momento não é o adequado, isso sim é uma educação que se efetiva. Eu queria fechar meu comentário só citando o Nelson Rodrigues. Para além de uma educação sexual, o ser humano precisa de uma educação amorosa. Essa é a iniciativa do governo. Amor, Unir o isso. afeto e o sexo. Isso. O afeto e a sexualidade para uma criança. Isso é um bem de valor cultural que deve ser ensinado. Sim, o amor para ensinar, amor para criar. Exatamente. Agora, 11 Pra horas furunfar também. 20